falar um pouquinho da abordagem do trauma na gestante, as particularidades e abordagem. Vou tentar ser rápido, porque tem muitas adaptações, tá? Primeiro, uma aula de gestante tem que ter desenho, é quase igual a pediatria, tá? Então, a dimensão do problema. Tem os fatores emocionais, né? Porque nós temos a mãe e o feto, e a epidemiologia, né? A maior causa de mortalidade não obstétrica. A colisão por veículo motor é a maior causa, depois violência doméstica, lesões penetrantes e queda, tá? Lesões não letais, 1 a cada 12 gestantes elas sofrem durante a gestação, então é um número bem alto, tá? A barriga da gestante acaba virando um para-choque ali, tá? Dados do Canadá, então a gente tem basicamente 6 para cada 100 mil de mortalidade geral, 1/4 é por colisão de veículo motor, tá? País de primeiro mundo. Na Suécia, estima-se colisão de veículo motor na população geral de 207 para 100 mil, mortalidade geral de 1,4 para 100 mil na gestante, e eles fazem uma mortalidade, uma estimativa mundial, que seria por volta de 3,7 para 100 mil perinatal, tá? Isso da gestante. Os pontos críticos, né? Os pontos críticos. A fisiologia e anatomia materna, que é diferente, a radiação por feto, a teratogenicidade de medicamentos e radiação, a avaliação da vitalidade fetal, e a gestação com trauma tem a isoimunização em RH, porque quando tem um sangramento, tem a transfusão de sangue fetal para a mãe, o descolamento prematuro de placenta, o trabalho de parto prematuro, e para isso a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, e o obstetra ele tem um foco central nesse atendimento, porque ele sabe muito da fisiologia materna, tá? Mas aqui a gente coloca os anestesistas obstétricos também, que eles estão muito envolvidos com a gestante, e eles sabem bastante sobre fisiologia e o manejo da gestante. Bom, as alterações fisiológicas da gestação, então assim, cardiopulmonar, durante a gestação tem um aumento de 30% a 50% do débito cardíaco, mais devido ao volume sistólico do que a frequência cardíaca, que aumenta mais no final da gestação, em torno de 10 a 15 batimentos por minuto, tá, em relação ao paciente normal. Uma diminuição da resistência vascular sistêmica, tá, com queda da PAM mais da diastólica do que da sistólica, que cai por volta de 10 a 15 milímetros de mercúrio. O útero, a partir de 12 semanas, ele tem um papel na compressão aorto-cava, que vai aumentar a pós-carga e diminuir a pré-carga, tá, diminui o retorno venoso. A gestante tem uma menor tolerabilidade à hipóxia e a frequência aumenta ao repouso, tá, isso é fisiológico da gestante. Ainda nas alterações fisiológicas, hematologicamente, ela tem um aumento do volume plasmático em cerca de 40% durante a gestação. A eritropoiese aumenta devido ao lactogênio placentário, tá? Então tem uma produção maior de hemácias em torno de 20%. Então a gestante ela tem uma anemia fisiológica da gestação, porque ela produz hemácia, mas o volume plasmático aumenta mais do que isso, tá? Tem um aumento de fibrinogênio e fatores da coagulação, exceto o 11 e o 13, e a gestante apresenta, então, um estado hipercoagulável, tá? Plaquetas, elas aumentam em volume, mas ela tem uma diminuição na contagem, porque elas se diluem também no plasma da gestante. Em relação às alterações abdominais, a paciente tem um retardo no esvaziamento gástrico, pelo aumento uterino, aumento da pressão abdominal e os efeitos da progesterona também. Então, é uma paciente suscetível à aspiração do conteúdo gástrico, tá? Durante uma intubação. Ou então, quando ela estiver com rebaixamento de nível de consciência, tá? Ao termo, 80% delas têm pirose e doença do refluxo, algum grau de refluxo gastroesofágico, tá? O útero torna-se o maior órgão abdominal, então ele é mais suscetível à lesão de trauma fechado ou penetrante, e a bexiga também ela se torna anterior cefálica, então aumenta um pouco de chance de lesão de bexiga também. Estou um pouquinho rápido porque tem bastante slide, tá? Na abordagem primária, quando a gente recebe uma mulher em idade fértil, a gente tem que tratar ela sempre como se ela estivesse grávida, tá? Por quê? 3% dos traumas eles acontecem na gestante, mas 10% delas a gente não sabia que estava gestante, ficou sabendo no momento do trauma, tá? Então a gente precisa pesquisar isso, tá? Então, idade reprodutiva, prove que a mulher em idade fértil não está gestante. Sempre seguir os princípios do ATLS ou de algum algoritmo de tratamento de trauma que a instituição siga, tá? E você só vai fazer apenas adaptações para o manejo de via aérea difícil, deslocamento uterino e vitalidade fetal e algumas outras alterações que a gente vai passar aqui para frente. Então, em relação à via aérea,
a paciente ela tem um edema e friabilidade da via aérea, ela tem um aumento de peso, diminuição da capacidade residual funcional, aumento da resistência de vias aéreas e aumento do consumo de oxigênio. Tá? Então, é uma paciente que não tolera hipóxia e uma paciente que é mais difícil de intubar. Tá? Sempre considerar o estômago cheio, então até recomenda-se passar sonda nasogástrica nas pacientes inconscientes, tomar cuidado com as fraturas de base de crânio. E a intubação traqueal sempre começa com um tubo 7 para menos. Tá? Nunca comece com mais que isso, que na hora da correria, muitas vezes a gente tenta intubar, vê a glote, vai passar o tubo não passa. Tá? E a pressão cricoide é sempre um assunto de grande discussão. Faça a pressão cricoide, se estiver te atrapalhando, tira a pressão cricoide. Lembrar que a Associação de Anestesistas Obstétricos e a Sociedade de Área Difícil, elas fizeram um algoritmo voltado para a intubação de gestante em situações eletivas, não é para trauma, tá? Mas é claro que a gente pode usar muito do que eles recomendam nesse algoritmo para o trauma na gestante, tá? Porque fala muito das adaptações da gestante, para a gente não ficar tentando intubar 300 vezes a gestante, a gente mudar quem vai intubar e mudar a técnica também, tá? Então tem um fluxo a ser seguido. Certo? A paciente tem um aumento do consumo de oxigênio, o feto ele tem baixa sensibilidade à hipóxia materna, então a gente tem que tentar manter sempre a saturação acima de 95%. E lembrar que a gestante, pelo aumento do volume abdominal pelo útero, ela tem um aumento do diafragma, ele é mais superior. Então, toda vez que a gente precisar drenar um tórax na gestante, lembrar que a gente tem que drenar 1 ou 2 espaços acima do que a gente drenaria num paciente normal, que é por volta do 4º espaço intercostal. Em relação à reposição volêmica e hemocomponentes, segue os protocolos de trauma de um paciente normal, tá? Sempre pegar 2 acessos calibrosos. Um detalhe, sempre no membro superior, porque a gente tem compressão aortocava. Então, você pega na perna, faz volume, o útero comprime a cava, não chega nada no coração dela. Tá? Vasopressor, sempre tentar uma resposta volêmica antes e depois você utiliza o vasopressor, porque todos eles diminuem um pouco a perfusão placentária. Tá? Bicarbonato, reposição rápida, vai reduzir a hiperventilação compensatória. E sempre buscar ativamente as causas de hipovolemia. Tá? Então, despira a paciente e examinar para o diagnóstico de algum sangramento, inclusive exame ginecológico vaginal. Tá? Paciente que sofreu trauma, está estável, decúbito lateral esquerdo. Compressão ortocava, hipotensão supina, diminui em 30% o débito cardíaco da paciente. Tá? Então, é mandatório tirar o útero de cima da cava. Tá? Então, se a paciente está estável, decúbito lateral esquerdo. Se ela não está estável, precisa ficar em DDH para você manejar ela, sempre alguém deslocando o útero, sempre tomar cuidado se tem alguma lesão de coluna. Tá? E você pode também colocá-la em prancha rígida, chegou do resgate, tudo, deixa uns 15 graus em lateral esquerdo, tá? Que daí você consegue manejar ela. Só um detalhe aqui, não se recomenda massagem cardíaca em paciente em prancha em decúbito lateral. Massagem cardíaca em gestante é DDH e massageia, tá? Aquele lance de deixar em prancha e massagear, esquece, não existe mais na gestante, tá? Desfibrilação tem baixo risco para gestante e a gente só vai desfibrilar tirando a monitorização fetal, tá? Outra coisa muito importante, monitorização fetal, ela é secundária para qualquer gestante. Primeiro trate a mãe está sendo tratada, você tem espaço para monitorar, monitore o feto só acima de 23 semanas, tá? Porque daí você está monitorando um feto viável. Abaixo de 23 semanas, geralmente é um feto inviável. Isso muda a cada momento, tá? Cada vez menos, com menor idade, o feto é mais viável, tá? Deslocamento uterino é ideal com 2 mãos. Se não der, tem muita coisa para fazer, tem que ajudar em alguma outra coisa, pode se deslocar com uma mão. Transfusão O negativo para evitar a sensibilização RH até você ter as tipagens adequadas, tá? E tem alguns dispositivos que você consegue insuflar os membros para você tirar uma parte da circulação, aumentar o retorno venoso e você conseguir manter a pressão da paciente mais estável acima de 90, geralmente de sistólica, tá? Esses dispositivos, eles vão até o abdômen. Então, se você for usar o MEST, na verdade, você não usa a parte abdominal, senão você vai comprimir o útero. Tá? Isso é meio que óbvio. Na avaliação, então, a gente tem que procurar mecanismos de trauma, sempre procurar violência doméstica, tá?
História obstétrica, cicatriz uterina prévia, que pode aumentar o risco de rotura, complicações obstétricas prévias, por exemplo, pré-eclâmpsia, complicações obstétricas relacionadas ao trauma, bolsa rota, sangramento vaginal, dor abdominal e cólicas, intensidade e ritmo de contrações e percepção de movimentos fetais. Exame físico, segue o ATLS, tá? Exposição de todo o corpo. Procurar os sinais de choque, eles demoram a acontecer, tá? Porque a gestante ela vai se preparando para sangramento durante a gestação. Então, um dos primeiros sinais de sangramento da gestante pode ser uma alteração no fluxo útero-placentário. Então, alterações de frequência cardíaca fetal ou óbito fetal pode ser um primeiro sinal de hipovolemia materna, tá? Então, a gente acaba tratando a mãe aí se a gente detecta isso. Monitorar precocemente gestações acima de 23 semanas do feto, tá? E sempre avaliar a altura uterina, a forma do útero que pode se alterar. Por exemplo, se a gente tem uma ruptura uterina, a gente pode perceber partes fetais na palpação do útero, tá? Hipertonia, que pode ser um sinal de descolamento prematuro de placenta, hipotonia e irregularidades abdominais. Foco no umbigo da gestante. Um útero que está acima do umbigo, provavelmente ela tem mais de 20 semanas de gestação. Então, provavelmente começa a ter uma gestação viável, tá? Então, a gente começa a se preocupar um pouco mais com o feto, tá? 2 dedos acima do útero fala muito a favor de acima de 23 semanas de gestação. E a radiação ionizante, tá? Quais são os riscos? Abaixo de 5 semanas, abortamento. 5 a 10 semanas, teratogenicidade. Mais de 10 semanas, restrição de crescimento intrauterino e alterações do sistema nervoso central. Tá? Isso são para exposições acima de 50 a 100 miligrays. Tá? Se a gente for fazer um protocolo de trauma e a gente focar bem no que a gente quer procurar e a gente diminuir um pouco a radiação, programar para isso, a gente vai gastar por volta de 30 miligrays. Então, assim, a gente não deve deixar de fazer um exame na gestante com medo de alguma alteração fetal, tá? Então, se tem indicação de fazer uma tomografia, faça, tá? O contraste com gadolínio, ele apresenta toxicidade fetal, então a gente tem que buscar adaptações, mas, da mesma forma como eu disse anteriormente, você não deve deixar de ofertar um tratamento ou um diagnóstico para a gestante com medo de alguma alteração fetal. O foco é na mãe, mas você pode fazer adaptações para diminuir esse risco para o feto. Em relação à carcinogênese, tá, por radiação, o câncer pediátrico, se você ofertar uma radiação menor do que 50 miligrays, vocês viram que para você investigar no trauma, você investiu o corpo todo, você gastaria uns 30, você vai ter um risco adicional de 0,05% de risco de aumentar o risco de câncer para essa criança. Então, você pode procurar opções alternativas, diminuir os custos de tomografia e selecionar criteriosamente as áreas que você vai investigar, mas, de novo, não deixe de ofertar uma investigação ou um tratamento na radiologia intervencionista para gestante pelo risco de radiação. Tá? Primeiro, foco na mãe. Em relação aos exames laboratoriais, exames do trauma, sempre lembrar que o fibrinogênio na gestante ele aumenta durante a gestação. Então, uma paciente não grávida ela vai ter por volta de 300 de fibrinogênio, uma gestante no final pode chegar até 500 de fibrinogênio. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é corrige o fibrinogênio da paciente se necessário, mas não foque nos 200 de fibrinogênio, foque nos 300 a 400 de fibrinogênio. Tá? O nosso gatilho vai ser um pouco maior. E é legal que, na verdade, assim, as pacientes que chegam sangrando nos hospitais, elas têm um perfil diferente. Então, pacientes com fibrinogênio menor do que 200, quando elas chegaram no hospital, as pacientes que chegam com trauma, só cerca de 20% elas vão ter um fibrinogênio abaixo de 200. Tá? As pacientes que mais chegam com fibrinogênio baixo, que é 100%, quase 100%, é descolamento prematuro de placenta. Tá? E aqui a gente tem que lembrar que uma das principais complicações de trauma é descolamento prematuro de placenta. Então, no começo, ela pode chegar com fibrinogênio alto, mas depois ela pode gastar tudo num sangramento que ela tenha por descolamento. Tá? Os métodos de avaliação. A gente pode ter o método ultrassonográfico, que é o FAST, ele é seguro, tem uma sensibilidade de 83% na gestante.
Lavado peritoneal tem uma sensibilidade bem alta, tá? Mas ele não dá outras informações de onde a paciente esteja sangrando, tá? Em gestante não se realiza punção às cegas, tá? Para avaliação de lavado peritoneal, então se faz a céu aberto. E sempre considerar a realização de tomografia na gestante para você identificar o sangramento. Avaliação fetal, só acima de 23 semanas, tá? Lembrar que sempre pensando em procurar hipóxia fetal ou óbito fetal, complicações obstétricas, grau de sangramento materno-fetal, identificação e detalhamento de lesões fetais, hipovolemia materna compensada, diminuição do fluxo uteroplacentário. Abaixo de 23 semanas, só ver se tem BCF, nada mais do que isso, tá? Ainda na avaliação fetal, a gente tem abortamento em 61% dos traumas maiores e 27% dos traumas menores, tá? Óbito fetal acontece em até 20% intra-hospitalar, porque são traumas mais graves, e 1,3% na residência. A paciente não procura hospital porque o trauma é menor e ela pode ter um óbito fetal, mas a incidência é bem baixa, tá? Alteração de frequência cardíaca fetal pode ser o primeiro sinal de hipovolemia materna. Cardiotocografia, se normal, e o exame físico dela normal, 100% de valor preditivo negativo, tá? Ela não tem nenhum trauma complicado. E até 7,4% das pacientes necessitam de uma cesariana logo após o trauma, e cesariana logo após o trauma é um fator de risco para mortalidade materna, tá? Se ela precisa de uma cesariana ali porque o feto está sofrendo muito, é porque ela está grave. Cardiotocografia, a gente monitora por 24 horas para as pacientes que têm dor à palpação uterina, dor abdominal intensa, sangramento vaginal, mais de uma contração em 10 minutos, bolsa rota, alterações indesejadas de frequência cardíaca fetal, paciente que teve trauma de moto, pedestre ou alta velocidade e quando ela chega no hospital com fibrinogênio menos de 200. Pacientes de baixo risco, monitora por 4 horas, depois dessas 4 horas a gente não precisa mais monitorar, porque as complicações maiores ocorrem em 4 horas. A luminização RH, ela acontece por hemorragia materno-fetal, né, em 10 a 30% dos casos, e se você tiver 0,001 ml de sangue fetal na circulação materna, já pode acontecer a sensibilização materna, tá? Então a gente utiliza a imunoglobulina anti-D para todas as gestantes RH negativo, tá? 300 mg até 72 horas pós-trauma. E a gente tem outros exames, como o Kleihauer-Betke, que a gente consegue determinar quanto que a paciente teve de contato com o sangue fetal e a gente pode repetir essas doses de imunoglobulina, tá? Sempre lembrar que se a gente vai dar uma picada para imunoglobulina, não esquece da picada da antitetânica também, tá? Que tem baixo risco na gestante. Ultrassom geral, a gente usa FAST, a gente pode usar o ultrassom para identificar idade gestacional, frequência e ritmo cardíaco fetal, localização placentária, líquido amniótico, tamanho do colo uterino, perfil biofísico fetal, anemia fetal pelo pico de velocidade do fluxo da artéria cerebral média, lesões fetais e confirmação de óbito fetal. Complicações obstétricas, DPP, ocorre de 5% até 50%, é a maior complicação. Tá? Quanto maior o trauma, maior a chance de ter um DPP presente, é a maior causa de mortalidade fetal, o maior risco é em 2 a 6 horas e quase todos acontecem até 24 horas. Dor abdominal, dor à palpação, hipertonia, sangramento vaginal, alteração do traçado cardiotacográfico, tem que chamar atenção para isso. Tá? Uma cesariana no tempo hábil, 75% de sobrevida fetal, e se o feto não viável e a paciente estável, com descolamento controlado, pode-se optar pelo parto vaginal, é até recomendado. Tá? E o DPP ele gera mais trabalho de parto prematuro do que óbito fetal. Tá? E sempre lembrar aqui, ó, descolamento prematuro de placenta é quando a paciente chega com fibrinogênio mais baixo no hospital. Trauma se associa a isso, chegou com trauma, observa se não vai ter DPP. Rotura uterina, 0,6% após trauma, mais em pacientes que têm cicatriz uterina anterior, impacto direto em pacientes com mais de 20 semanas de gestação, choque de extensão abdominal, contorno uterino irregular, partes fetais palpáveis, bradicardia fetal aguda, subida da apresentação fetal e irritação peritoneal. Tá? 17,5%, ela é responsável por 17,5% dos óbitos quando tem acidente de carro, tá? É rotura uterina. Trabalho de parto prematuro, geralmente é decorrente, o DPP
ele gera cerca de 20% dos trabalhos de parto prematuro no trauma, tá? E o trauma aumenta em 2 vezes o risco de ter trabalho de parto prematuro. Se você notou que tem trabalho de parto prematuro e não tem jeito de segurar, aí você pode começar com corticosteroide, sulfato de magnésio para proteção cerebral fetal e antibiótico terapia, tá? Vou passar um pouquinho, tá? Trauma fetal direto ocorre em 1% dos casos, tá? E o trauma fetal direto ele é baixo porque os tecidos maternos protegem, o útero protege e o líquido amniótico protege o feto também, tá? E a maioria das lesões são lesões cerebrais. Mecanismos de trauma. Trauma penetrante. Em 60% e 70% atinge o feto, 20% atinge as vísceras. Então, o útero protege a mãe, tá? Tudo bem. Lesões abaixo do quarto espaço intercostal, sempre pensar em lesão visceral, tá? Lesões por arma de fogo, 70% atinge o feto e 40% a 65% de óbito fetal. Sempre lembrar que trauma penetrante ele não altera muito em relação ao trauma contuso, a mortalidade materna, mas ele aumenta muito o óbito fetal, tá? A diferença é muito grande. Então, não muda muito para a mãe, mas para o feto muda bastante. Colisão por veículo motor, trauma contuso é a maior causa de mortalidade materna, óbito fetal, a primeira causa é DPP, o trauma contuso é a maior causa de mortalidade materna, tá? E óbito fetal, a primeira causa é o DPP e o segundo é a morte materna, que leva ao óbito fetal. O cinto de segurança ele diminui em 35% a mortalidade da mãe. O jeito de usar é esse aqui, entre as mamas e abaixo do abdômen da gestante, tá? Airbag tem descrições de ruptura uterina, DPP e óbito fetal, mas ele traz segurança para a mãe. Como o foco é a mãe, então não tem por que você contraindicar o uso de airbag, tá? Gravidade materna. Os traumas mais graves, 37% de DPP, traumas menos graves, 1,5% de DPP, tá? Quedas, 3% a 31% dos traumas, menos de 10% de complicações materno-fetais e mais comuns após 32 semanas, o para-choque da gestante e a barriga. E o trauma elétrico tem uma literatura escassa, mas os traumas elétricos intensos mesmo, 73% de óbito fetal. Cesariana perimortem. O que define um útero com potencial de causar compressão aortocava? Cicatriz umbilical, 20 semanas, tá? Então, assim, você não faz antes porque você tem descrito na literatura RCPs abaixo de 20 semanas que o feto nasceu tudo bem depois, tá? Por que você realiza a cesárea perimortem? Numa série de casos, 30% das pacientes voltaram ao ritmo normal depois que o feto nasceu. Então, estava na RCP, fez a cesárea, tirou o bebê, pum, voltou para o ritmo. Então, vale a pena, tá? Por que o tempo é de 4 minutos? Porque em 6 minutos começa a ter lesão cerebral materna. Então, você começa a cesárea em 4 para nascer em 5, para não ter lesão a partir do 6º minuto, tá bom? Sempre lembrar que PCR no trauma responde mal a RCP, tá? Então, talvez você tenha que indicar rápido a cesariana pensando no feto, para as gestantes que chegam em parada já, tá? E só aqui uma estatística para vocês, 60 casos até 2010, que foi aquilo que eu falei, 30% recuperou o ritmo normal, tá? E cesarianas no trauma, as pacientes que têm óbito fetal e você indica uma cesariana para recuperar o feto, não vale a pena, porque assim, o paciente está em óbito fetal ou para batimento e você faz uma cesárea para salvá-lo, nenhum sobreviveu, então não vale a pena, foco na mãe sempre, tá? Em resumo, gestante, alterações fisiológicas vier é difícil, DPP é a maior complicação, sempre olhar para o fibrinogênio que é mais alto, não esquecer da imunoglobulina anti-D nas RH negativo, vacina de tétano, não deixa de ofertar nenhum tratamento para gestante pensando no feto, monitorar fetos acima de 23 semanas e mulher em idade fértil, sempre pensar que ela é gestante, tá bom?